Muito bem, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do oligopólio. Vamos tentar entender então. Na realidade, você se recorda que nós temos um oligopólio quando um pequeno grupo de empresas, na realidade, dominam o mercado, sendo, na realidade, as únicas ofertantes, né, de bens e serviços de determinados produtos quaisquer. Eu quero te lembrar que, na realidade, esse oligopólio não pode ser confundido com o cartel, porque, na realidade, o cartel é quando, na realidade, um grupo de empresas combina cotas de produção ou ainda combinam o preço final do produto e, portanto, eliminando a questão da transparência e impondo um determinado preço para o mercado que não é o preço de mercado, ou seja, que não é determinado, né, entre uma relação entre o número de empresas ofertantes de um lado e o mercado consumidor comprante do outro lado. Quero te lembrar ainda que nós havíamos falado aqui que nós tínhamos, portanto, uma concorrência pura ou perfeita, né? Nós tínhamos uma concorrência imperfeita, né, que inclui a questão do monopólio analisado na aula anterior e o oligopólio analisado nesta aula, mas nós podemos ter ainda aquilo que nós chamamos de concorrência monopolística. A concorrência monopolística, na realidade, é um meio termo, né, entre uma concorrência pura ou aberta e ainda uma concorrência imperfeita, ou seja, é um meio termo entre uma concorrência perfeita, pura, transparente, com um grande número de empresas ofertantes e um grande número de pessoas comprantes. Por um outro lado, é um meio termo entre uma concorrência que, na realidade, nós chamamos de monopolística, que inclui, né, a questão do monopólio, quando uma única empresa oferta um determinado produto, ou ainda o oligopólio, quando na realidade um pequeno grupo de empresas ofertam esse produto. Portanto, a concorrência monopolística, ela é um meio termo entre a concorrência perfeita e a concorrência imperfeita. Mas, na realidade, há uma distinção fundamental. Na realidade, dois grandes pontos fazem essa distinção fundamental. Primeiro, é que ao contrário do oligopólio, dentro de uma concorrência monopolista, na realidade eu tenho um grande número de empresas ofertantes e com uma margem relativamente reduzida para impor um determinado preço ao mercado. Portanto, nós temos aí um meio termo entre uma concorrência perfeita e uma concorrência imperfeita, que é a concorrência monopolística. Quero estudar com você também no dia de hoje o mercado dos fatores de produção. E aí, dentro desse mercado de fatores de produção, nós temos, na realidade, né, uma concorrência que nós podemos chamar de perfeita, ou ainda chamada uma concorrência pura, quando há um grande número de ofertantes de recursos de produção para um grande número de empresas que são demandantes desses recursos produtivos. Mas eu posso pensar também, na realidade, numa concorrência imperfeita. E, na realidade, essa concorrência imperfeita, agora no que diz respeito ao mercado dos recursos produtivos, dos fatores de produção, eu posso pensar, por exemplo, no monopsônio ou ainda no oligopsônio. É preciso se lembrar que o monopsônio, na realidade, é quando eu tenho uma única empresa que é compradora, né, dos fatores de produção, dos recursos produtivos. Eu posso imaginar, por exemplo, você se lembra que um dos recursos produtivos é exatamente a questão do trabalho de uma dada empresa qualquer, que ao se estabelecer no interior de um estado produtor, seja a única empresa, né, ou grande indústria daquele local a demandar determinados tipos de trabalhadores. Exemplo, uma empresa, por exemplo, que fabrique, né, peças de vestuário, na realidade é uma única grande empresa no interior de uma cidade pequena qualquer, que vai ser a única demandante local de costureiras, de retistas, de cortadoras, de arrematadoras e por aí vai. Portanto, nessa situação, onde eu tenho um único comprador, né, de um recurso produtivo que na realidade se refere ao trabalho, eu tenho então a instituição de um monopsônio. Mas eu posso pensar ainda na possibilidade de um oligopsônio, quando na realidade
eu tenho um número muito pequeno, ou relativamente pequeno, de empresas que são, na realidade, compradoras dos recursos produtivos. Isso pode acontecer, por exemplo, no setor automobilístico, onde, na realidade, você tem algum número muito pequeno de empresas que faça a compra de determinados itens que são produzidos pela indústria metal-mecânica. Portanto, eu tenho um oligopsônio, ou seja, um pequeno grupo de empresas que são compradoras de recursos produtivos do setor metal-mecânico. Mas eu posso ainda pensar naquilo que nós chamamos de um monopólio bilateral, que é, na realidade, quando eu tenho, né, um único ofertante e um único comprador, um único demandante, né, desse produto. Um exemplo clássico que nós trazemos para você e colocamos no nosso slide é a Bombril. Na realidade, a Bombril é a única demandante de uma espécie de palha de aço que é produzida por uma dada empresa. E, na realidade, essa empresa é a única ofertante deste tipo, né, de palha de aço. Portanto, se você tem um único ofertante de um lado, e do outro lado você tem um único comprador, eu tenho, na realidade, um monopólio bilateral. Ok? Vamos então conferir nos nossos slides? Acompanha comigo. Nós temos então aquela situação de concorrência imperfeita, né, no mercado ofertante, que na realidade nós chamamos de oligopólio. Nós vimos o monopólio na aula passada. O oligopólio é quando eu tenho um pequeno número de empresas que são ofertantes de bens e serviços. Nós sabemos também que existe a possibilidade de um mercado com um grande número de empresas, mas onde poucas empresas dominam esse mercado. Nós poderíamos citar um exemplo clássico para você de pasta de dente. Na realidade, nós temos aí um número relativamente grande de empresas ofertantes de pasta de dente, mas nós sabemos que o grupo Colgate-Palmolive e o grupo Unilever dominam mais de 70% desse mercado. Resultado, nós temos no mercado de oferta de bens e serviços a constituição de um oligopólio. O exemplo clássico seria, por exemplo, o mercado de bebidas. Basta você pensar, por exemplo, o mercado de refrigerantes ou de cervejas, telefonia, emissoras de TV, produtos de higiene e limpeza, dentre eles a própria pasta de dente. Mas eu posso pensar que, na realidade, eu também possa ter o cartel, que, na realidade, né, se caracteriza fundamentalmente pela ideia de que eu tenha um número de empresas que passam a definir aquilo que nós chamamos de cotas de produção e, portanto, o preço de mercado não é determinado pela lei da oferta e da demanda, e sim pela capacidade ou pela oferta, né, de produtos no mercado. E, por um outro lado, eu posso pensar que essas empresas definam preços finais. Um exemplo clássico de um dos maiores cartéis do mundo, né, é o cartel comandado pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que reúne algo próximo de 2/3 do petróleo mundial entre os países que constituem, né, a sua organização. Quero te lembrar, portanto, que, na realidade, o oligopólio também pode ser caracterizado de duas maneiras. O oligopólio com produtos diferenciados, como, por exemplo, a indústria automobilística. Eu tenho um pequeno conjunto de empresas que ofertam automóveis no mercado, porém, né, na realidade, cada uma vai se especializar num determinado nicho de mercado, ofertando produtos que são diferenciados entre si. Mas eu posso pensar no oligopólio de produtos homogêneos, né, como, por exemplo, um pequeno conjunto de empresas que ofereça, por exemplo, alumínio ou cimento dentro do mercado, né, de oferta de bens e serviços. Mas eu posso pensar também numa concorrência monopolística, que é, na realidade, um meio termo, né, entre a concorrência perfeita, onde, na realidade, eu tenho um número grande de ofertantes, de consumidores e transparência de mercado, e a existência do monopólio, quando, na realidade, eu tenho barreiras para a entrada de empresas. Quero te lembrar que a concorrência monopolística não se confunde com o oligopólio, pelas seguintes características. Na realidade, eu tenho um número relativamente grande de empresas que são ofertantes e a margem para fixação de preços não é exatamente ampla. Bom, se assim sabemos, quero analisar com você também as estruturas do mercado de fatores de produção.
E aí eu posso pensar no mercado de fatores de produção, da mesma maneira, né, que eu pensei na oferta de bens e serviços, como uma concorrência perfeita ou imperfeita. Nós temos, então, uma concorrência imperfeita, quando na realidade eu tenho um monopsônio ou oligopsônio. Eu terei uma concorrência perfeita, na realidade, em virtude de alguns fatores. Primeiro, o mercado de fatores de produção dependem da demanda de insumos, que é tudo aquilo que eu utilizo para a produção de bens e serviços, pelos setores produtores, portanto. Ou seja, né, deriva do mercado de produto. Nós podemos, então, na realidade, analisarmos aquilo que nós chamamos de demanda de insumos ou de demanda derivada de insumos. Se a gente pudesse, então, reformular a frase, nós poderíamos dizer que o mercado de fatores de produção dependem da procura de componentes ou produtos pelos setores de bens e serviços. Como assim, Alex? Na realidade, você vai poder observar que no setor automobilístico, a demanda de autopeças, na realidade, é derivada da demanda de automóveis. Ou seja, quanto maior a demanda de automóveis, maior será a demanda por autopeças. Por um outro lado, quanto menor a demanda por automóveis, menor a demanda por autopeças. Portanto, na realidade, o mercado de fatores de produção dependem da procura, né, de componentes e produtos pelos setores de bens e serviços. Quando nós temos uma concorrência perfeita no mercado de recursos produtivos, significa dizer que a oferta do fator de produção é abundante, tornando o seu preço algo constante. Ou seja, eu tenho uma oferta grande de um dado recurso produtivo e, na realidade, o preço desse recurso produtivo vai ser determinado pelo preço de equilíbrio do mercado, ou seja, os ofertantes de um lado e os compradores do outro. Mas eu posso pensar numa situação de monopsônio, ou seja, né, do monopólio na compra de insumos, quando somente um único comprador, né, existe para muitos vendedores. Nós demos um exemplo para você aqui, né, e vamos repeti-lo. Uma empresa se instala em uma determinada cidade do interior e, por ser a única no local, torna-se demandante exclusiva de mão de obra, né? Portanto, obviamente, eu tenho uma situação de monopsônio, ou seja, um único comprador de um recurso produtivo. Mas nós podemos pensar ainda na hipótese de termos um oligopsônio, ou seja, é o oligopólio na compra de insumos, ou seja, quando eu tenho poucos compradores para muitos vendedores. O exemplo que nós poderíamos dar são as avícolas, né? Imaginemos numa hipótese de uma cidade que exista apenas 3 avícolas, portanto, apenas 3 compradores, né, de insumos produtivos, o que acaba por demandar a maior parte das granjas ao redor. Todas as granjas precisam vender a uma das 3 avícolas, portanto, eu tenho o oligopsônio. Mas eu posso pensar ainda no monopólio bilateral, que é quando um monopsonista, né, na compra de um fator de produção, se defronta com um monopolista na venda desse fator. O exemplo que nós trouxemos para você, e vamos repetir, seria, por exemplo, o caso da Bombril. A Bombril, né, produz, na realidade, palha de aço com um tipo de aço que é produzido apenas pela Belgo Mineira. Resultado, o preço, né, dependerá então do poder de barganha de cada um. Na realidade, a Belgo Mineira produz, né, um tipo de aço que será consumido somente pela Bombril, e a Bombril produz um bem que é a palha de aço, que por sua vez só será comprada de um único fornecedor, que é a Belgo Mineira. Num quadro sinótico, isso fica muito claro para a gente, né? Vamos tentar compreender esse quadro sinótico, porque ele nos ajuda a entender essa questão. Vamos lá, então. Eu tenho, por exemplo, as estruturas de mercado. A primeira estrutura de mercado seria a concorrência perfeita. Numa concorrência perfeita, muitos são os vendedores,
muitos são os compradores, a dificuldade de entrada no mercado, portanto, as barreiras são nenhuma, o grau de diferenciação do produto é relativamente pequeno ou nulo, os produtos são homogêneos e quem determina o preço, portanto, será o mercado, porque nenhuma empresa ou nenhum grupo de compradores consegue ser forte o suficiente para determinar o preço final do bem ou do serviço. Mas eu posso pensar numa concorrência imperfeita, que na realidade essa concorrência imperfeita é quando na realidade eu tenho um número muito grande de vendedores, um número muito grande de compradores, uma dificuldade de entrada no mercado que é nenhuma, mas o grau de diferenciação é grande. Os produtos são diferenciados. Quem determina o preço, portanto, é o vendedor. Posso pensar ainda numa concorrência monopolista, onde eu tenha, por exemplo, muitos vendedores, muitos compradores, uma facilidade de entrada no mercado, o grau de diferenciação dos produtos é grande, mas na realidade quem determina o preço é o vendedor. Posso pensar ainda na situação do monopólio, quando na realidade eu tenho apenas um vendedor para muitos compradores, a dificuldade de entrada no mercado é total, as barreiras podem ser o monopólio natural, o monopólio concedido pelo Estado, ou ainda a detenção de um recurso produtivo ou natural qualquer, e ainda a situação das patentes. Não há substitutos próximos, portanto, quem determina o preço será o vendedor. Posso pensar ainda na situação do oligopólio, que na realidade eu tenho poucos vendedores, muitos compradores, a dificuldade de entrada no mercado é muito grande, os produtos são idênticos ou semelhantes, mas quem determina o preço é o vendedor, porque eu tenho grande número de compradores por um número relativamente pequeno de ofertantes, de vendedores. No que diz respeito ao mercado de oferta de produtos, de recursos produtivos, eu posso ter o monopsônio, na realidade, quando eu tenho um grande número de vendedores, mas na realidade eu só tenho um único comprador. A dificuldade de entrada no mercado é total, os produtos são considerados, portanto, estratégicos, e quem define o preço será o comprador. Muitos estão ofertando, apenas um comprando. Eu posso pensar no oligopsônio, quando na realidade eu tenho muitos vendedores e poucos compradores. A dificuldade de entrada no mercado é grande, os produtos são padronizados ou diferenciados, mas quem determina o preço é o comprador, porque eu tenho muitos ofertantes e poucos compradores. Ok? Bom, com isso, então a gente tem uma noção muito clara sobre o mercado de oferta de bens e serviços e também o mercado de recursos produtivos. Quero desejar para vocês bons estudos, forte abraço e até a aprovação. Conversa.